Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É uma alegria estar aqui com você com mais um programa Som do Monte. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muitas coisas ao seu coração. Eu tenho certeza que hoje conselhos preciosos serão dados ao seu coração. Então abra o seu coração. Quero rezar uma Ave Maria consagrando todo este programa a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você já pode pegar o seu livrinho amarelo, Sulco de José Maria Escrivá. Parágrafo 359. Página 129, parágrafo 359. Eu concordo contigo que há católicos praticantes e mesmo piedosos aos olhos dos outros e talvez sinceramente convictos que servem ingenuamente os inimigos da igreja. Infiltrou-se em sua própria casa, com nomes diferentes mal aplicados, ecumenismo, pluralismo, democracia, o pior adversário, a ignorância. Interessante, tem católicos, esse pensamento de José Maria Escrivá é muito importante. Tem católicos que são católicos bons, são católicos piedosos, mas são católicos ingênuos, são católicos ignorantes. E sem eles perceberem, ideologias estranhas começam a estragar a sua fé, estragar a sua família. Então tá cheio de católicos assim, viu? Então ele é um católico mesmo, ele vai na missa todo domingo, ele é um católico piedoso, ele reza, ele se confessa, vai na missa, tal, só que ele permite com que ideologias estranhas adentrem e estraguem a sua fé. Às vezes ideologias até com ar de que são boas. E por isso que ele é enganado. Então, quantos católicos assistindo determinados conteúdos que não deveria assistir, mas ele não percebe que aquilo é mal? Então é muito importante que você vá crescendo tanto na tua fé, amadurecendo tanto na tua fé, que você possa discernir o que é bom e o que não é bom, o que agrada e o que não agrada a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Ou seja, eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que saber discernir o que é bom e o que não é bom. E às vezes até aquela ideologia, aquele assunto parece ser tão inofensivo, mas se eu tiver o Espírito Santo, eu vou conseguir discernir se aquilo é bom ou não é. Veja, José Maria Escrivá chega a dizer o seguinte: ecumenismo. É claro que o ecumenismo é bom, mas existe um ecumenismo falso. Então não é porque a palavra é boa que o ecumenismo, e todo ecumenismo é bom. Não, nem todo ecumenismo é bom. Então a união com outras religiões. Então eu sou católico, eu tenho que ser ecumênico, eu tenho que amar todas as religiões. Ecumenismo é bom, a igreja fala sobre isso, mas tem o ecumenismo errado. Que é aquele principalmente onde você nega suas verdades para dizer que você é amiguinho do outro. Entendeu? Isso não é ecumenismo. Então agora, eu tenho que ser irmão daquele que está em outra religião. Sim, nós temos que ser irmãos de todos, não importa se ele está em outra religião. Ele é meu irmão, eu tenho que amá-lo do mesmo jeito. Temos que aprender a conviver juntos, temos que aprender a se amar, nós temos que nos amar. Mas não é que agora eu tenho que aceitar o que o outro está falando, rejeitando o que eu creio. Então tomar cuidado com pluralismo, democracia e o pior adversário, a ignorância. Ou seja, tome cuidado. Porque às vezes
as coisas vêm com uma roupagem boa, mas não é tão bom assim. Então toma muito cuidado. 360. Ainda que pareça um paradoxo, não raro sucede que aqueles que se chamam a si próprios filhos da igreja são precisamente os que maior confusão semeiam. Olha que interessante. Muita gente se fala, eu sou filho da igreja. Muitas vezes eu sou católico, mas dá contra-testemunho. Vive de uma forma que não deveria viver. Então isso aqui é muito sério, hein? Ainda que pareça um paradoxo, não raro sucede que aqueles que se chamam a si próprios filhos da igreja, eu sou filho da igreja, eu sou católico, sou cristão, são precisamente os que maior confusão semeiam. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, que você seja um católico que não cause confusão. E para não causar confusão é só viver direitinho sua fé, conforme o magistério da igreja ensina, conforme a palavra de Deus ensina. Porque senão eu posso semear confusão na igreja de Cristo. Veja, a igreja não é minha, a igreja não é tua. Imagina a gente semeando confusão na igreja de Cristo. Isso é algo muito sério. Quanta gente no mundo de hoje causando confusão na igreja de Cristo. E se diz filho da igreja. 361. Estás cansado de lutar. Deu-te nojo esse ambiente caracterizado pela falta de lealdade. Todos se lançam sobre aquele que caiu para espezinhá-lo. Não sei por que te admiras. Aconteceu o mesmo com Jesus Cristo, mas ele não recuou, porque tinha vindo salvar justamente os doentes e os que não o compreendiam. Então que você não se canse de lutar, que você não recue na sua fé. Até mesmo quando você encontrar adversários. Até mesmo quando você encontrar perseguidores, nós temos que ser aqueles que não abandonam a nossa fé. Nós temos que manter lealdade a Jesus Cristo. Esse é o tema deste capítulo. Nós temos que manter lealdade a Jesus Cristo. Isso é muito importante você entender. Por exemplo, você que casou na igreja, você tem uma aliança com seu esposo, com a sua esposa. O que significa isso? Lealdade. O marido tem que ter lealdade para a mulher tem que ter lealdade para com o marido. Mas lembrar que antes de trair um ao outro, vocês estão traindo a Deus. Então, é importante ser fiel, porque não sendo fiel, você quebrou a sua lealdade com Deus. Então, sejamos leais a Deus. Sejamos leais a Deus. 362. Que os leais não atuem. É o que querem os desleais. Os desleais não querem que você seja leal. Os infiéis não querem que você seja fiel. Mas veja, você não obedece eles. Você não obedece eles. Então tem muita gente que não quer que você seja leal a Cristo. Tem gente aí que quer que você seja leal à ideologia. Tem gente que quer que você seja leal a partido político. Tem gente que quer que você seja leal a um monte de coisa. Você tem que ser leal a Cristo. Porque só Cristo é leal a você. Então não importa se querem, se não querem. Eu serei leal a Cristo, mesmo que seja o seu contragosto. Então, entendeu? Isso é ser cristão. Eu vou ser leal a Cristo, mesmo que seja o seu contragosto, mesmo que seja a contragosto dos meus filhos, mesmo que seja a contragosto do meu marido, mesmo que seja a contragosto de qualquer pessoa, eu serei leal a Cristo. A nossa fé não está à venda. Não está à venda. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18.
João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Mas, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Está aqui, está claro. Jesus já avisou que não ia ser fácil. Eu não tenho que buscar os elogios do mundo, os aplausos do mundo. Eu tenho que seguir Jesus. Amém? Amém? (363) Foge dos sectarismos que se opõem a uma colaboração leal. 364. Não se pode promover a verdadeira unidade à custa de abrir novas divisões. Muito menos quando os promotores aspiram a apoderar-se do comando, suplantando a autoridade legítima. Nossa, que palavra forte, hein? Tem muita gente que quer ajudar a igreja, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. E no nosso mundo de hoje está cheio disso, viu? Muita gente quer ajudar a igreja, mas em vez de ajudar, atrapalha. Então não se pode promover a verdadeira unidade à custa de abrir novas divisões. Então a pessoa quer a unidade. A pessoa quer a unidade da fé. A pessoa quer a unidade da igreja. Mas à custas de novas divisões. Muito menos quando os promotores aspiram a apoderar-se do comando. Na verdade, eles querem um comando, suplantando a autoridade legítima. Na igreja, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma autoridade legítima. Então, às vezes, eu questiono essa autoridade legítima porque eu quero estar no lugar. Com os meus conceitos, com a minha compreensão de igreja. 365. Ficaste muito pensativo quando me ouviste comentar? Quero ter o sangue da minha mãe, a igreja, não o de Alexandre, nem o de Carlos Magno, nem os dos 7 sábios da Grécia. Quero ter o sangue da minha mãe, igreja. Eu tenho que dar a vida pela igreja. Eu preciso dar a vida pela igreja. É bonito nós vemos os primeiros apóstolos. Eles deram a vida pela igreja. Nós também devemos dar a nossa vida pela igreja. E quando nós falamos a igreja, o que é a igreja? A igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. E a cabeça já deu a vida por nós. Agora são os membros, nós, que devemos dar a vida por Ele, pela igreja dele, pelos seus ensinamentos, pela fé. 366. Perseverar é persistir no amor. O que realmente podemos interpretar também assim: Ele comigo, por mim e em mim. Ele comigo, por mim e em mim. Perseverar até o fim. Seja leal à igreja. Seja leal à igreja. Seja leal até o fim. Aliás, no parágrafo anterior, quem nós poderemos dar um exemplo daquilo? Ele buscava a unidade da igreja, mas ele pelo contrário, abriu novas divisões. E, na verdade, ele rejeitou a autoridade suprema da igreja, a autoridade legítima, porque, na verdade, ele queria estar no comando. Quem que a gente pode lembrar disso? Dar um bom exemplo? Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre católico. E ele começou a questionar um monte de coisa, mas, na verdade, ele começou a abrir novas divisões. E a igreja... Talvez uma das grandes tragédias da história na igreja foi essa. Abriu uma grande divisão. E, na verdade, aceitou a autoridade legítima? Não, ele quis estar no comando.
Então, ou seja, nós precisamos perseverar até o fim. Martim Lutero não quis perseverar até o fim. Persevere até o fim. Seja leal à tua igreja. Seja leal à palavra de Deus. Seja leal aos ensinamentos de Cristo. 367. Pode acontecer que haja entre os católicos alguns com pouco espírito cristão, ou que deem essa impressão aos que se relacionam com eles num determinado momento. Mas se esta realidade te escandalizasse, darias mostras de conhecer pouco a miséria humana, a tua própria miséria. Além disso, não é justo nem leal o serviço das fraquezas desses poucos para difamar Cristo e a sua igreja. Olha que interessante, minha gente. Pode acontecer que haja entre os católicos alguns com pouco espírito cristão. A verdade é que está cheio de católicos, não é pouco não. Está cheio de católicos que já não vivem como católicos. Está cheio. Está cheio dentro da sua família, está cheio dentro da minha família, está cheio. A pessoa se diz católica, mas não vai numa missa, mas não se confessa, mas não observa a palavra de Deus, mas não observa os mandamentos, mas ela diz que ela é católica. Então tá cheio por aí de pessoas que se dizem católicas, mas não têm o espírito cristão. Ou que deem essa impressão aos que se relacionam com eles num determinado momento. Então, às vezes, se relaciona com aquela pessoa, ela parece ser cristã, ela parece ser católica. Mas, se esta realidade te escandalizasse, darias mostra de conhecer pouco a miséria humana. Agora, ver um católico ruim te escandaliza? Então, você parece que não conhece o ser humano. O ser humano é pecador, ué. Então você precisa entender que o ser humano é miserável e que também você é pecador. Você é pecador, o Frei Gilson é pecador, você é pecador. Além disso, não é justo nem leal o serviço das fraquezas desses poucos para difamar a igreja de Cristo. Agora, as pessoas muitas vezes olham para aquele mau católico, olham para aquele mau cristão, olham para aquele mau padre e aí falam, tá vendo? Olha a igreja de Cristo. Não, mas seja mais leal, seja mais justo, seja mais honesto, que a igreja de Cristo não tem nada a ver com o pecado dessa pessoa. Ah, mas a igreja está cheia de gente que não presta. Tem mesmo. Tem mesmo. E nós também estamos nesse bolo, viu? Ou você é o santão? Eu não posso achar que eu sou um padre santo, que eu sou melhor que todo mundo. Não, não, não. Então na igreja está cheio de cristãos que querem ser melhores, que querem mudar de vida. Tem também aqueles que estão lá, mas não querem mudar de vida. Mas e aí? E por causa disso a igreja é ruim? A igreja não é um lugar bom para eu ficar? Não, 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 não. O problema é que você tem que saber dividir as coisas. O pecado dos homens da igreja. O pecado dos homens da igreja não é o pecado da igreja. A igreja é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é Cristo. Há pecado nos seus membros, mas o cabeça da igreja é Cristo. Então, cuidado, para você não se escandalizar quando você vê pessoas que não estão sendo bons católicos, quando não estão sendo bons cristãos. Amém? Estamos meditando o livro de José Maria Escrivá, o livro Suco. Estamos na página 131, no parágrafo 368. É verdade que nós, filhos de Deus, os filhos de Deus, não devemos servir o Senhor para que nos vejam. Mas não nos há de importar que nos vejam, e muito menos podemos deixar de ser cumpridores porque nos veem. Obviamente, você não está fazendo algo para as pessoas te verem. Mas tem coisas que para você poder cumprir, todo mundo vai ter que te ver. Então a gente tem que ter um bom senso aqui também, né? Então assim, você não vai na missa para que as pessoas te vejam. Olha, que bom, ele está indo na missa. Não, não. Você não vai na missa para os outros ver que você está indo na missa. Você vai na missa por causa de Jesus.
Só que, quando você vai na missa, todo mundo vê que você está lá. Mas você não está fazendo para que as pessoas te vejam, você está fazendo porque você precisa de missa, porque você quer ser fiel à igreja. Consequentemente, as pessoas te veem. 369. Passarão 20 séculos e a cena repete-se todos os dias. Continuam a levar a julgamento, a flagelar e crucificar o Mestre. E muitos católicos, com seu comportamento e com as suas palavras, continuam a gritar: esse não conheço. Olha que forte essa palavra. Quando nós somos mal católicos, quando nós somos maus cristãos, nós, na verdade, estamos dizendo para o mundo: eu não conheço Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, você não agia desse modo. Porque se você conhecesse Jesus, você viveria melhor a sua fé. Agora, por que você não vive melhor a sua fé? Porque você não conhece Jesus. E você dá contra-testemunho, você dá mau exemplo. Então, quantos ainda continuam a falar o que Pedro disse? Eu não conheço esse homem. Desejaria ir por toda parte, recordando confidencialmente a muitos que Deus é misericordioso e que também é muito justo. Nunca esquecer, Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justo. Por isso afirmou claramente: também eu não reconhecerei os que não me tiverem reconhecido diante dos homens. Olha a justiça de Deus, né? Então as pessoas gostam, né? As pessoas de hoje, do mundo de hoje, porque elas querem continuar nos seus pecados e elas gostam de falar: mas Deus é misericórdia, Deus não é esse Deus que pune igual vocês pregam, não. E esse Deus, porque Deus é amor, Deus só vai tratar a gente bem, a gente pode pecar a vida inteira, a gente pode fazer o que a gente quiser e no final de tudo Deus vai perdoar os nossos pecados. É isso que as pessoas gostam de acreditar. Deus é misericórdia, Deus perdoa qualquer pecado, Deus perdoa qualquer pecado, desde que você queira se arrepender. Desde que você queira mudar de vida. Deus não pode perdoar quem não quer ser perdoado. E outra, beleza, Deus é misericórdia, Deus perdoa todo pecado que eu estou arrependido, Deus perdoa todo pecado que você tiver arrependido, mas Deus também é justiça, e Deus vai dar a cada um que lhe é devido. Deus vai dar a cada um que lhe é devido. Lá, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu. Isso aqui é justiça. O que você mereceu, você vai receber. Conforme o bem ou o mal que tiver feito, tá vendo? Não, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Então Deus é justo. E a palavra de Deus diz o seguinte: por isso afirmou claramente: também eu não reconhecerei os que não tiverem me reconhecido diante dos homens. E aí a palavra de Deus vai dizer: se você não me reconhecer diante dos homens, eu também não vou reconhecer você diante do meu Pai. Isto é justiça. Então sejamos leais a Cristo, para que um dia Cristo possa nos apresentar ao Pai. Porque se você não for leal a Cristo, Cristo também não poderá apresentar você ao Pai. Isso é palavra de Deus, isso é justiça. 370. Sempre pensei que a falta de lealdade por respeitos humanos é desamor e falta de personalidade. Muitas vezes eu não quero, isso aqui é muito importante, muitas vezes eu não quero ser fiel a Deus por respeito humano com as pessoas. Em nome de Jesus, você tem que parar com isso. O que vão pensar de mim? Se eu fizer isto, se eu falar isso, vão pensar o que de mim? Vão achar o que de mim? Ai, não quero machucar o outro. Eu não posso falar algo da minha fé porque senão vai machucar a pessoa. Ai, eu não... Respeito humano, respeito humano, respeito humano, respeito humano. Quando você fala uma verdade com amor, do jeito certo, isso não vai causar mal para a pessoa, por mais que ela não goste.
Então o discernimento não é esse. Ela não gostou, então não foi bom. Não, pode ser que a pessoa não goste, mas a verdade é esta, eu falei do jeito certo, eu falei na hora certa, do jeito certo e falei com amor. Agora, se você não gostou, azar o seu. Já não é culpa minha. Então, entendeu? A gente é muito assim, ai, não posso falar, ai, não posso fazer, porque como é que o outro vai se sentir? Como é que o outro vai reagir? Na verdade, isso é respeito humano, isso é respeito humano, isso é horrível. Então, você tem que falar para o outro a verdade, você tem que falar para o outro a verdade do jeito certo, a verdade com amor. E se você falou do jeito certo, e se você falou com amor, então pronto, é a verdade, você amou essa pessoa. Agora, se ela aceitou, se ela não aceitou, se ela vai aceitar, se não vai aceitar, isso aí não é problema teu. Agora, eu não posso negar a minha fé. Com respeito humano com você. E José Maria Escrivá também diz que isso é falta de personalidade, é falta de personalidade cristã. Eu tenho que ter personalidade. Então eu só vou ser cristão quando tiver um ambiente conveniente. Nossa, aqui eu sinto que dá, hein? Aqui eu sinto que todo mundo está querendo me ouvir. Aí também é fácil. Ser cristão desse jeito aí é fácil. Todo mundo quer me escutar, todo mundo quer me ouvir. Você está lá com 4 amigos, os 4 amigos gostam da missa. Os 4 amigos gostam da missa. Aí é fácil ir para a missa. Agora eu quero ver quando você estiver com 3 amigos que não gostam de missa, você está passeando lá com eles, não sei para onde, aí eles estão com 3 amigos, você está com 3 amigos que não gostam de missa. E de repente na hora do passeio você vai falar para eles o seguinte, olha, sabe o que é? Eu não vou poder ir hoje à noite lá onde vocês estão querendo, porque eu vou ter que ir para a missa. Eu sei que vocês não vão querer ir comigo, tal, tal. Na verdade, todos são convidados, mas eles não vão querer ir com você, tal. Aí você fala, olha, então não vai dar para eu ir com vocês. Aí eles vão ficar, ih, papapá, a gente veio para passear, a gente veio para ficar junto, a gente veio para sair amigo, já vai se dividir, você já vai para outro lugar. É, meus amigos, eu tenho que ir para minha missa. Eu não posso deixar o meu amigo Jesus para ficar com vocês. Ah, mas como. Aí quando eu voltar da missa, eles vão estar de cara fechada, Frei. Que fique de cara fechada. Que fique de cara fechada. Por que você tem que respeitar os passeios dele e eles não podem respeitar a sua fé? Você entende que nunca o jogo eles só querem de um lado, né? Ou seja, se eles estão. Se você está respeitando o passeio deles, eles também devem respeitar você ir na sua igreja. Agora, se eles não querem respeitar, se eles vão te ignorar, se eles vão fechar a cara, azar deles. Você não tenha respeito humano. Você, para defender a verdade, para ser leal a Cristo, não tenha respeito humano com ninguém, com ninguém. E respeito humano é o seguinte, é não ter rabo preso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Não tenho rabo preso com o pai, não tenho rabo preso com mãe, não tenho rabo preso com o marido, com mulher, com filho, com vizinho, com patrão, com político. Tem rabo preso com ninguém. Eu estou preso a Cristo. Eu estou preso a Cristo. Isso é personalidade. Isso é personalidade cristã. Eu sou cristão em qualquer lugar, em qualquer hora. Pode me perseguir, pode falar mal, pode. Jesus falou que eu não seria amado por todos, que eu seria odiado. Então, eu vou ser leal a Cristo. Seja leal a Cristo onde quer que você esteja. Na sua faculdade, no seu trabalho, seja leal a Cristo. Volta os teus olhos para a Virgem Maria e contempla como vive a virtude da lealdade quando Isabel precisa dela, diz o Evangelho, que vai com pressa alegre, aprende. Maria foi leal a Cristo até o fim. Maria foi leal a Cristo até o fim. Amém? Seja leal a Cristo até o fim. Aconteça o que acontecer. Como Teresa d'Ávila dizia, morro filha da igreja. Morro filha da igreja. Em outras palavras, leal até o fim. Abra sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo.
ou melhor, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo morreu leal à igreja de Cristo até o fim. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Assim, pronto, é assim, exatamente como esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Seja leal a Cristo até o fim. Vamos entrar em outro parágrafo, em outro capítulo sobre disciplina. Disciplina. 372. Obedecer docilmente, mas com inteligência, com amor e sentido de responsabilidade, que nada tem a ver com julgar os que governam. Parar de julgar aqueles que governam você. Obedecer docilmente, com inteligência, com amor, com senso de responsabilidade. 373. No apostolado, obedece sem reparar nas condições humanas de quem manda, nem no modo como manda. O contrário não é virtude. Cruzes há muitas, de brilhantes, de pérolas, de esmeraldas, de esmaltes, de marfim, também de madeira. Tem cruz de tudo que é jeito. Como a de nosso Senhor, porque a cruz nos fala do sacrifício do Deus feito homem. Leva esta consideração à tua obediência, sem te esqueceres de que ele se abraçou amorosamente, sem hesitar, ao madeiro e ali nos obteve a redenção. Só depois de teres obedecido, o que é sinal de retidão, de intenção, faz a correção fraterna com as disposições, com as condições requeridas e reforçarás a unidade por meio do cumprimento desse dever. 374. Obedece-se com os lábios, com o coração e com a mente. Obedece-se não a um homem, mas a Deus. Meu irmão, tem muita obediência que a gente tem que entender o seguinte: quando você obedece o homem, na verdade você está obedecendo a Deus. Por exemplo, quando Deus disse assim, honra teu pai e tua mãe, significa que eu tenho que obedecer os meus pais. Mas quando você obedece o pai, você está obedecendo a Deus. Então olha que interessante, através do homem você obedece a Deus. Eu, por exemplo, tenho um superior religioso. Eu tenho que obediência ao meu superior. Então, quando eu obedeço o meu superior, na verdade, eu estou obedecendo a Deus. Eu devo obediência, eu e você devemos obediência ao nosso bispo. Quando nós obedecemos ao nosso bispo, na verdade, estamos obedecendo a Deus. Você deve obediência ao seu pároco. Quando você é obediente ao seu pároco, na verdade, você está obedecendo a Deus. Obedece-se com os lábios, com o coração e com a mente. Obedece-se não a um homem, mas a Deus. 375. Não amas a obediência se não amas de verdade o que está mandando. E se não amas de verdade o que te mandaram. Então, assim, é preciso amar a obediência. É preciso amar, porque devemos amar a todos. Amar aquele que está mandando eu fazer. Porque às vezes você não gosta de quem está te mandando fazer. Ok, você pode até não gostar dele, mas você tem que amá-lo. O gosto está no nível do sentimento. Então você não é obrigado a gostar porque o seu sentimento não gosta, não vai com a cara dele, ok. Então você não gosta daquele padre, você não gosta daquele que manda em você, você não gosta daquele coordenador, você não gosta. Ok, mas você deve amar a obediência, você deve amar quem está mandando, porque amar a todos, e amas de verdade e amar o que te mandaram. Você tem que entender que se estão te mandando algo bom, você tem que amar aquilo que estão te mandando fazer. Até porque se for algo ruim, você não tem que fazer. Se alguém te mandar fazer uma coisa errada, você não é obrigado a fazer isso. Eu acabei de dizer que você deve obedecer teu pai e tua mãe. Mas se teu pai e tua mãe mandar você pecar, você não é obrigado a pecar. Você vai dizer, papai e mamãe, isso eu não posso obedecer.
porque o que vocês estão me pedindo é um pecado contra o meu Deus. E antes de obedecer a homens, eu obedeço a Deus. Agora, se o que estão mandando você fazer não é pecaminoso, por que não fazer? E por que não amar? Não é fácil obedecer. 376. Só para você entender uma coisa. Eu, Frei Gilson, sou religioso. O que é um religioso? Eu abracei uma comunidade religiosa, ou seja, tem outros irmãos que vivem a mesma vida que eu, e eu fiz voto de castidade, ou seja, eu não me caso nunca, nunca vou me casar. Eu fiz voto de castidade, eu fiz voto de pobreza, ou seja, a minha vida não consiste em bens materiais. Todo o dinheiro que se eu ganhar não é para o Frei Gilson, é para toda a minha comunidade. Então, ou seja, eu fiz voto de castidade, eu fiz voto de pobreza e eu fiz voto de obediência. Eu tenho que obedecer o meu superior e eu tenho que obedecer o meu bispo, entendeu? A minha vida é isso. Castidade, pobreza e obediência. Dentro desses 3 votos, a maioria das pessoas acha que o mais difícil é a castidade. Mas eu vou te dizer que o mais difícil de tudo não é castidade, é a obediência. Só para você entender que não é fácil ser obediente. Não é fácil. A obediência é o mais difícil. É mais fácil ser casto, é mais fácil ser pobre. Ser obediente não é tarefa fácil. Três, 7. O melhor? 376, né? Eu estou vendo onde eu parei aqui. 376. Muitos problemas se remendeiam logo. Outros não imediatamente, mas todos se resolverão se formos fiéis, se obedecermos, se cumprirmos o que está estabelecido. 377. O Senhor quer de ti um apostolado concreto, como da pessoa daqueles 153 grandes peixes, e não outros apanhados à direita da barca. E perguntas-me, como é que, sabendo-me pescador de homens, vivendo em contato com muitos companheiros e podendo distinguir a quem deve dirigir-se o meu apostolado específico, não pesco? Falta-me amor? Falta-me vida interior? Escuta a resposta dos lábios de Pedro naquela outra pesca milagrosa. Mestre, estivemos cansando-nos durante toda a noite e nada apanhamos. Não obstante, fiado na tua palavra lançarei a rede. Em nome de Cristo, começa de novo, fortalecido, fora essa moleza. Assim como Pedro obedeceu à voz de Jesus. Pedro não queria obedecer. Pedro tinha pescado a noite toda. Já pescamos a noite toda, eu vou ter que jogar a rede de novo. E Jesus falou, lança a rede, Pedro. E para aquele lado. E Pedro falou, em obediência à tua palavra eu vou lançar as redes. E ele colheu obediência. 378. Obedece sem tantas cavilações inúteis. Mostrar tibieza ou pouca vontade perante o que se manda é uma falta muito considerável. Mas senti-la apenas não somente não é culpa, mas pode ser ocasião para uma grande vitória sobre nós mesmos, para coroarmos um ato heróico de virtude. Toda vez que a gente obedece, nós estamos tendo vitória contra nós mesmos, porque nós não queremos obedecer. Obediência é uma vitória todo dia contra si mesmo. Não sou eu que o invento. Lembraste? Narra o evangelho que um pai de família confiou o mesmo encargo aos seus 2 filhos. E Jesus alegra-se com aquele que, apesar de ter levantado dificuldades, cumpre. Alegra-se porque a disciplina é fruto do amor. A disciplina é fruto do amor. A obediência é fruto do amor. 379. A maior parte das desobediências provém de não saber escutar a indicação. O que, no fundo, é falta de humildade ou de interesse em servir. Então, quando eu não quero obedecer, eu nem escuto quem está mandando. E isso pode ser falta de humildade.
Isso pode ser falta de interesse em servir. Sabe, o pai está falando, o padre está falando e você não está nem aí. Por quê? Porque você não quer obedecer. Você não está nem aí. Então isso mostra falta de humildade, isso mostra falta de interesse. 380. Queres obedecer cabalmente? Pois bem, escuta com atenção. Então, se você quiser obedecer à autoridade competente, o seu bispo, o seu pároco, os seus pais, as suas autoridades competentes. Então, escuta com atenção para compreenderes o alcance e o espírito que te indicam. E se não entendes alguma coisa, pergunta. Então, ou seja, esteja ali, como Maria. Maria não estava ouvindo o anjo de qualquer jeito, Maria estava atenta ao anjo. E quando ela não entendeu alguma coisa, ela perguntou, mas como é que se fará isso? Eu quero fazer o que você está mandando, eu quero fazer o que o anjo está mandando, mas eu não entendo como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer? Então, é exatamente isso. Uma escuta atenta, e se você não entender alguma coisa, pergunta, mas como é que eu faço? Mas nessa situação tem isso, mas como é que eu faço, entendeu? Mas com uma escuta atenta, disposto a obedecer. 381. Vamos ver quando te convences de que tens de obedecer. E desobedeces se em vez de cumprir o plano de vida, perdes o tempo. Todos os teus minutos devem estar preenchidos, trabalho, estudo, proselitismo, vida interior. 382. De modo semelhante ao da igreja, que através do cuidado com a liturgia nos faz intuir a beleza dos mistérios da religião e nos leva a amá-los melhor, assim devemos viver, sem fazer teatro, certa correção, aparentemente mundana, de respeito profundo, mesmo externo, pelo diretor, que por sua boca nos comunica a vontade de Deus. Obedecer o diretor, obedecer o confessor. 383. Ao governar depois de pensar no bem comum, é necessário ter em conta que, no terreno espiritual e no civil, dificilmente uma norma pode não desagradar alguns. Nunca chove ao gosto de todos, reza a sabedoria popular. Então, aquele que manda, ele sempre está numa situação difícil. Por quê? Imagina um padre, ele é pároco de uma paróquia. É ele quem manda. Todo mundo deve obediência ao pároco. Ele é o líder, ele é o governo daquela igreja. A pergunta é, como que faz para o padre dar uma ordem e agradar a todos? Impossível. Você que tem vários filhos, você tem 4, 5 filhos, você dá uma ordem para todos os filhos, você vai agradar 2 e vai desagradar 3. Então, assim, quem está na autoridade nunca é fácil. Imagina para um bispo, meu bispo tem mais de 100 paróquias. Quando ele diz algo, ele agrada 50 paróquias, desagrada outras 50? Você está entendendo? É muito difícil. Como é que agrada a todo mundo? Como é que agrada? Nunca chove ao gosto de todos, reza a sabedoria popular. Mas isso não duvides. Não é defeito da lei, mas rebeldia injustificada da soberba ou do egoísmo daqueles poucos. Ou seja, quando o pai manda para os filhos, e 2 se agradaram, 3 não, mas não é porque a norma que o pai deu não era boa. Então, o pai falou assim, olha, eu quero que todo mundo agora me ajude a limpar a casa. Para os 5. Aí 2 ficaram felizes. Eba, vamos limpar a casa e vamos com gosto. Vamos obedecer o papai e a mamãe. Os 3 falaram, não, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer não sei o quê, deu desculpa, papapá. Agora não é porque esses não gostaram que a ordem não foi boa. Então isso também acontece na fé, na sua igreja, na sua paróquia. O pároco determina uma coisa, aí pastoral X gostou, a outra pastoral não gostou. Mas veja, o que o padre falou é bom para a paróquia, é bom para todo mundo, só que a pastoral X não gostou. E não gostou por quê? Falta de humildade. Não é problema da lei. O padre não mandou nada de errado, o padre não falou nada de errado. É bom para a igreja, é bom para a paróquia, é bom para todo mundo. Não tem defeito na lei, mas tem rebeldia, injustificada, soberba, tem egoísmo. Que possamos ser obedientes. Peça esse dom a Deus. Se tem uma coisa que o diabo odeia, meu irmão, é obediência. Porque para obedecer precisa ser humilde. O diabo não quis obedecer a Deus. O diabo não quis obedecer a Deus.
O que desagrada a Deus, o que desagrada o diabo é obediência. Jesus no Getsemane, não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade, ó Pai. A Virgem Maria, veja, Cristo é o novo Adão. Se o primeiro Adão desobedeceu, vem o novo Adão que é Jesus Cristo e obedece. Pela desobediência de Adão nós nos perdemos, pela obediência de Cristo nós nos salvamos. E se a primeira Eva desobedeceu a Deus, a segunda Eva, Maria, diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. A obediência destrói a desobediência do Satanás. Seja obediente. Esse programa nos ensinou duas coisas. Com Deus, nós precisamos ser leais. Leais até o fim da nossa vida. Obedientes a Deus e obedientes às autoridades instituídas sobre nós. Que Deus te abençoe. Foi uma alegria estar aqui com você. Deus abençoe você e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.